Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o nosso estudo da revista Sentinela, da semana 25 de novembro a 1º de dezembro, que tem o seguinte tema: Você está prestando atenção aos avisos? Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela. Estaremos fazendo esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas. Espero que no final do mesmo você possa se sentir encorajado, fortalecido e estar bem preparado para dar seus comentários. Então o tema de nossa consideração: você está prestando atenção aos avisos? Então, qual vai ser o objetivo do nosso estudo? Vamos ver 3 parábolas que Jesus contou e entender o que elas têm a ver com o julgamento que irá ocorrer no fim deste sistema de coisas. O texto base de nossa consideração é o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 40. Um será levado e o outro será abandonado. Antes de darmos início, só gostaria de incentivar mais uma vez a você já se inscrever no canal caso ainda não seja, ative o sino, faça seu comentário e no final do vídeo deixe o seu like. E você também pode ajudar o canal se inscrevendo na opção Seja Membro ou mandando um valeu demais, ok? Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. O tempo em que vivemos é emocionante. Grandes mudanças acontecerão em breve. Logo, Jesus irá julgar cada pessoa na terra. O próprio Jesus descreveu o período que levaria até esse julgamento quando deu aos discípulos um sinal profético da sua presença invisível e do final do sistema de coisas. Esse sinal está registrado em Mateus 24 e 25 e também nos relatos paralelos de Marcos 13 e Lucas 21. Então, a primeira pergunta: que julgamento acontecerá em breve? Então, o julgamento no final do sistema de coisas, onde Jesus julgará cada pessoa na terra. Leitura do parágrafo 2. Jesus deu alguns avisos muito úteis por meio de 3 parábolas: a parábola das ovelhas e dos cabritos, a das virgens prudentes e das virgens tolas e a dos talentos. Cada parábola nos ajuda a entender como o comportamento de uma pessoa vai afetar a maneira como ela será julgada. Ao relembrar essas parábolas, vamos encontrar as lições que elas nos ensinam e ver como podemos aplicá-las. A primeira parábola que vamos ver é a das ovelhas e dos cabritos. Pergunta: no que vamos nos concentrar neste estudo e como isso vai nos ajudar? Então, vamos nos concentrar em 3 parábolas: a parábola das ovelhas e a dos cabritos, das virgens prudentes e das virgens tolas e a dos talentos. E isso vai nos ajudar a entender como o comportamento de uma pessoa vai afetar a maneira como ela será julgada. Então, o primeiro subtítulo do nosso estudo: as ovelhas e os cabritos. Leitura do 3. Na parábola das ovelhas e dos cabritos, Jesus falou sobre o julgamento das pessoas com base na reação delas às boas novas e no apoio que elas dão aos ungidos. Jesus vai julgar as ovelhas e os cabritos durante a grande tribulação, um pouco antes do Armagedon. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, Jesus vai separar as ovelhas que apoiam seus irmãos ungidos daquelas que não os apoiam. Pergunta: quando Jesus irá julgar as pessoas? Jesus ele vai julgar as ovelhas e os cabritos durante a grande tribulação, um pouco antes do Armagedon. Leitura do 4. Jeová designou Jesus como juiz e a Bíblia mostra que Jesus será muito justo em seu julgamento.
Ele vai levar em conta as ações, palavras e pensamento de cada pessoa, incluindo o modo como cada um trata os seus irmãos ungidos. Assim, Jesus vai saber quem realmente apoiou seus irmãos ungidos e o trabalho deles. Uma das principais maneiras de as pessoas apoiarem os irmãos de Cristo é por participar na obra de pregação. Essas pessoas, comparadas a ovelhas, serão julgadas como justas e vão ter a esperança de receber a vida eterna na terra. Essa será uma recompensa maravilhosa para aqueles que mantiverem sua integridade. Por continuarem fiéis durante a grande tribulação e depois, o nome deles continuará escrito no livro da vida. Então a pergunta, de acordo com Isaías 11, 3 e 4, por que podemos ter certeza que Jesus vai julgar as pessoas de modo justo? Porque ele vai levar em conta as ações, palavras e pensamento de cada pessoa, incluindo o modo como cada um trata os seus irmãos ungidos. E o texto deixa isso bem nítido quando diz que Jesus não julgará pelas aparências, mas julgará com justiça. Leitura do parágrafo número 5. Mostre que você é fiel e leal. A parábola das ovelhas e dos cabritos se concentra principalmente naqueles que têm esperança de viver na terra. Essas pessoas mostram sua fé por apoiar os irmãos de Cristo na pregação e também por ser leais à liderança do pequeno grupo de ungidos que Jesus escolheu. Mas e aqueles que têm esperança de viver no céu? Eles também precisam dar atenção ao aviso que encontramos nessa parábola. Por quê? Porque Jesus presta atenção à conduta, à atitude e às palavras deles. Eles também precisam mostrar que são fiéis. É por isso que Jesus contou outras duas parábolas que trazem avisos específicos para os ungidos. Nós também encontramos essas parábolas em Mateus capítulo 25. Vamos ver agora a parábola das virgens prudentes e das virgens tolas. Pergunta: o que a parábola das ovelhas e dos cabritos nos incentiva a fazer e quem também deve prestar atenção a ela? Então, nos incentivam a apoiar os irmãos de Cristo e ser obedientes ao pequeno grupo de irmãos ungidos. Dessa forma, demonstramos a nossa fé. E além daqueles que têm esperança terrestre, os de esperança celestial também precisam mostrar que são fiéis, pois Jesus observa sua conduta e sua atitude. Subtítulo: As virgens prudentes e as virgens tolas. Leitura do 6. Na parábola das virgens, Jesus falou sobre 10 virgens que saíram ao encontro de um noivo. Todas elas queriam acompanhar o noivo até a festa de casamento. Jesus disse que 5 delas eram prudentes e as outras 5 eram tolas. As virgens prudentes estavam preparadas e atentas. Elas estavam prontas para esperar pelo noivo o tempo que fosse preciso, mesmo que ele só chegasse bem tarde. Por isso, elas trouxeram óleo para suas lâmpadas continuarem acesas na escuridão. Elas até trouxeram óleo extra, caso o noivo se atrasasse. Então, elas estavam preparadas para que as suas lâmpadas não se apagassem. Quando o noivo chegou, as virgens prudentes foram com ele para a festa de casamento. Da mesma maneira, os cristãos ungidos que estiverem prontos por continuarem alertas e fiéis até a chegada de Cristo, serão julgados como merecedores de se juntar ao noivo, Jesus, no seu reino nos céus. Mas o que aconteceu com as 5 virgens tolas? Pergunta: como 5 virgens mostraram que eram prudentes? Porque elas se prepararam e ficaram atentas. Elas estavam prontas para esperar o noivo o tempo que fosse preciso, mesmo que chegasse tarde. Elas levaram óleo para lâmpadas e até mesmo óleo extra, caso houvesse necessidade de esperar por mais tempo. Leitura do 7. Ao contrário das virgens prudentes, as 5 virgens tolas não estavam prontas quando o noivo chegou.
As lâmpadas delas estavam quase se apagando, e elas não tinham trazido óleo extra. Quando souberam que o noivo iria chegar em breve, elas tiveram que sair para comprar mais óleo. E quando o noivo chegou, elas ainda não tinham voltado. É por isso que só as virgens que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento e a porta foi fechada. Mais tarde, quando as virgens tolas voltaram e tentaram entrar na festa, o noivo disse: Não conheço vocês. Aquelas virgens não estavam preparadas para esperar pelo noivo o tempo que fosse preciso. O que os ungidos podem aprender com essa parábola? Pergunta. O que aconteceu com as 5 virgens tolas e por quê? Então elas foram deixadas fora da festa de casamento, pois quando o noivo chegou, as suas lâmpadas estavam apagando e elas tiveram que sair para comprar mais óleo. E por causa disso, perdeu a oportunidade de entrar na festa de casamento. Leitura do 8 e 9. Mostre que você está preparado e alerta. Jesus não estava dizendo que existiriam 2 classes de ungidos. Uma que estaria preparada para esperar até o fim do sistema de coisas e outra não. Em vez disso, ele estava apenas explicando o que aconteceria com os ungidos se eles não estivessem preparados para perseverar fielmente até o fim. Eles não receberiam sua recompensa. Esse é um assunto muito sério. Não importa se temos a esperança de viver no céu ou na terra, todos nós devemos gravar bem esse aviso da parábola das virgens. Cada um de nós precisa estar atento e preparados, pronto para perseverar até o fim. Depois de usar a parábola das virgens para mostrar a importância de estarmos preparados e atentos, Jesus contou a parábola dos talentos. Essa parábola mostra que é importante ser trabalhadores e dar o nosso melhor. Então a pergunta: que lição os ungidos podem aprender com a parábola das virgens? Essa parábola ensina que tanto os ungidos, bem como os das outras ovelhas, precisam estar preparados e atentos para perseverar até o fim, pois se não estivermos preparados, não receberemos a nossa recompensa. Parágrafo 10, subtítulo: Os talentos. Na parábola dos talentos, Jesus falou sobre um homem que, antes de sair numa viagem, deu a 3 escravos alguns talentos, ou seja, uma grande quantidade de dinheiro. 2 escravos foram fiéis ao seu senhor e um não foi. Os 2 escravos que foram fiéis trabalharam duro e usaram o dinheiro com sabedoria para aumentar as riquezas do seu senhor. Qual foi o resultado? Quando o homem voltou, eles tinham dobrado a quantidade de dinheiro que receberam. O Senhor, então, os elogiou e eles participaram da alegria do seu senhor. Mas o que aconteceu com o terceiro escravo? O que ele fez com o dinheiro que o seu senhor entregou a ele? Então a pergunta do 10: como 2 escravos mostraram que eram fiéis? Pois eles receberam uma grande quantidade em dinheiro do seu senhor, e quando o senhor saiu, eles dobraram o valor recebido. E quando o senhor voltou, esses 2 servos se alegraram junto com o seu senhor. Leitura do 11. O terceiro escravo recebeu um talento, mas ele foi preguiçoso. Ele devia ter usado aquele talento com sabedoria, mas em vez disso, ele o escondeu no chão. Quando o senhor voltou, aquele escravo só tinha um talento para dar. O escravo não teve uma boa atitude. Em vez de pedir desculpas por nem ter tentado aumentar a riqueza do seu senhor, o escravo, de maneira injusta, o chamou de homem exigente. O que aquele escravo fez não agradou o seu senhor. Por isso, o talento que ele tinha foi tirado dele e ele foi expulso da casa do seu senhor. Pergunta: o que aconteceu com o escravo preguiçoso e por quê? Então ele foi expulso da casa do senhor, pois além de não multiplicar o talento, ele escondeu. E quando o senhor voltou, ele ainda o chamou de exigente e nem sequer pediu desculpas por não ter feito a sua obrigação. Leitura do 12.
Os dois escravos fiéis representam os cristãos ungidos que são fiéis. O Senhor, que é Jesus, os convida a participar da alegria do seu Senhor, ou seja, eles recebem a sua recompensa nos céus, a primeira ressurreição. Por outro lado, o exemplo ruim do escravo preguiçoso deixa um aviso para os ungidos. Como assim? Pergunta: quem os dois escravos fiéis representam hoje? Então, eles representam os cristãos ungidos fiéis. Leitura do 13 e 14. Mostre que você trabalha duro e faz o seu melhor. Na parábola dos talentos, assim como na parábola das virgens, Jesus não estava profetizando que alguns ungidos seriam preguiçosos. Em vez disso, ele estava explicando o que aconteceria se, por acaso, eles perdessem o zelo. Eles iriam falhar em se assegurar da sua chamada e escolha e não seriam aprovados para entrar no reino dos céus. As parábolas de Jesus sobre as virgens e sobre os talentos deixam bem claro que todos os cristãos ungidos precisam estar preparados e vigilantes, trabalhar duro e dar o seu melhor. Mas será que Jesus disse algo mais como aviso para os ungidos? Sim. O que Jesus falou em Mateus 24, 40 e 41 também tem a ver com o julgamento final dos ungidos. Pergunta: que lição os ungidos aprendem com a parábola dos talentos? Então, eles aprendem que precisam estar preparados e vigilantes, trabalhar duro e dar o seu melhor. Subtítulo: quem será levado? Leitura do 15 e 16. Antes de falar sobre as três parábolas, Jesus descreveu um julgamento final que vai determinar quais ungidos serão aprovados. Ele falou de 2 homens trabalhando no campo e de 2 mulheres trabalhando com um moinho manual. Em cada caso, parece que eles estavam fazendo o mesmo trabalho, mas Jesus disse que um seria levado e o outro seria abandonado. Depois, Jesus disse a seus discípulos: mantenham-se vigilantes, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Quando Jesus falou sobre a parábola das virgens, ele fez um comentário parecido. Será que existe alguma ligação entre essas duas passagens? Parece que sim. Apenas aqueles que fossem verdadeiramente ungidos e que se mantivessem fiéis seriam levados, ou seja, Jesus os receberia no reino dos céus. Mostre que você está vigilante. Se um ungido não ficar vigilante ou espiritualmente alerta, ele não será reunido com os escolhidos. Na verdade, todos que servem a Jeová, independentemente da sua esperança, devem encarar as palavras de Jesus como um aviso para se manterem vigilantes e leais. Pergunta do 15 e 16. Como Mateus 24, 40 e 41 ajuda os ungidos a ver a importância de se manterem vigilantes? Porque esse relato mostra que os ungidos não sabem quando isso acontecerá. Sendo assim, os ungidos precisam ficar vigilantes para não ser deixados para trás. Então, para que os ungidos possam ser reunidos com os escolhidos, eles precisam ficar vigilantes espiritualmente. Leitura do 17. Nós já conhecemos bem a Jeová e sabemos que podemos confiar nas decisões dele. Por isso, não ficamos preocupados se Jeová decidir ungir alguns cristãos fiéis em nossa época. Nós lembramos da ilustração que Jesus falou sobre os homens que começaram a trabalhar no vinhedo na 11ª hora. Os que foram contratados para trabalhar no vinhedo, mais tarde receberam o mesmo salário que aqueles que começaram a trabalhar no começo do dia. Da mesma forma, não importa quando os ungidos são escolhidos, eles vão receber a recompensa de vida celestial se continuarem fiéis. Pergunta: por que não devemos ficar preocupados se Jeová decidir ungir alguns cristãos em nossa época? Porque assim como nós, os ungidos podem errar e perder a recompensa, e sendo assim, há necessidade de ungir outros. E Jeová, melhor do que ninguém, tem o direito e o poder de fazer isso. Subtítulo:
Preste atenção aos avisos. Leitura do 18 e 19. O que vimos neste estudo? Para aqueles que têm esperança de viver para sempre na terra, a parábola das ovelhas e dos cabritos mostra a importância de continuarem fiéis e leais a Jeová, tanto agora como durante a grande tribulação que está tão perto. No futuro, Jesus vai julgar aqueles que se mantiverem fiéis como merecedores da vida eterna. Nós também estudamos duas parábolas que deram avisos para os ungidos. Na parábola das 10 virgens, 5 foram sábias. Elas estavam preparadas e vigilantes, prontas para esperar pelo noivo o tempo que fosse necessário. Mas as outras 5 foram tolas e não estavam preparadas. Então, o noivo não deixou que elas entrassem na festa de casamento. Nós também precisamos estar preparados e esperar o tempo que for necessário até que Jesus traga o fim deste sistema. Além disso, na parábola dos talentos, vimos que os 2 escravos fiéis eram trabalhadores e prudentes. Eles trabalharam duro para aumentar as riquezas do amo, por isso ele os aprovou. Mas o escravo preguiçoso foi rejeitado. Qual é a lição? Precisamos nos manter ocupados no serviço a Jeová até o fim. Por último, nós vimos a necessidade de os ungidos se manterem vigilantes para serem levados por Jesus e receber recompensa celestial. Os ungidos estão na expectativa de serem reunidos com Jesus no céu. Depois da guerra do Armagedão, eles serão a noiva de Jesus no casamento do Cordeiro. Pergunta: que lições e avisos vimos neste estudo? Então vimos que a parábola das ovelhas e dos cabritos mostra a importância de continuarmos fiéis a Jeová. No futuro, Jesus julgará as pessoas. Aprendemos que, assim como as virgens e o escravo prudente, precisamos nos manter vigilantes e esperar o tempo que for necessário. Leitura do 20. Não precisamos ficar com medo do julgamento que Jesus fará muito em breve. Se permanecermos fiéis, nosso amoroso Pai Celestial vai nos dar o poder além do normal para conseguirmos ficar em pé diante do Filho do Homem. Vamos agradar ao nosso Pai Jeová se dermos atenção aos avisos encontrados nas parábolas de Jesus. Não importa se a nossa esperança é celestial ou terrestre. Pelo imenso amor e pela bondade de Jeová, nossos nomes estarão inscritos no livro da vida. Pergunta: o que Jeová vai fazer por aqueles que prestarem atenção a seus avisos? Jeová vai dar o poder além do normal, para conseguirmos ficar de pé diante do Filho do Homem. Se fizermos assim, podemos ter certeza que nosso nome estará escrito no livro da vida. Faremos agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: que lições podemos aprender da parábola das ovelhas e dos cabritos? Então aprendemos que Jesus julgará as pessoas durante a grande tribulação, um pouco antes do Armagedon. E Jesus vai levar em conta as ações, palavras e pensamentos de cada pessoa, incluindo como cada um tratou os irmãos de Cristo. Que lições podemos aprender da parábola das 10 virgens? Aprendemos que devemos estar preparados para perseverar até o fim, pois se não tivermos, podemos também perder a festa de casamento. E a última pergunta: que lições podemos aprender da parábola dos talentos? Então aprendemos que devemos trabalhar duro e fazer o nosso melhor, para que quando Cristo vier nos julgar, possa ficar alegre com o nosso trabalho e nos conceda a oportunidade de vida eterna. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração do estudo de Sentinela e espero que possa ter lhe ajudado a se preparar melhor. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.